Porque Carlo quis trair a família Corleone. O que fez esse homem, casado com a irmã do poderoso Michael Corleone, tomar uma decisão tão arriscada que, no fundo, ele sabia que poderia custar sua vida? Para entender essa traição, precisamos mergulhar na mente de Carlo Rizzi, um homem consumido pela inveja, pela ambição, acima de tudo, pelo desejo de provar que era mais do que apenas um mero genro da família mais temida da América. Desde o momento em que Carlo entrou para o mundo dos Corleone, ele sentiu na pele o peso de ser um estranho. Sim, ele se casou com Connie Corleone, a filha caçula do poderoso Dom Vito, mas isso não significava que ele era um deles. Pelo contrário, para os verdadeiros membros da família, Carlo era um outsider, alguém sem respeito, sem poder, sem voz. E isso corroía por dentro. Ele via Sonny, Fredo Michael ocupando posições de influência, enquanto ele era tratado como um figurante, um homem que mal conseguia ser levado a sério. E essa frustração só aumentava com o tempo. Carlo queria fazer parte dos negócios, ele queria poder, queria dinheiro, queria ser reconhecido como um verdadeiro mafioso, mas Dom Vito nunca lhe deu essa chance. Para ele, Carlo era apenas um marido inútil para sua filha, alguém que não merecia estar envolvido nos negócios da família. E foi aí que a raiva começou a crescer dentro de Carlo. No entanto, o que realmente acendeu a faísca da traição foi o desprezo que Sonny tinha por ele. Sonny Corleone nunca escondeu seu desprezo pelo cunhado. Ele via Carlo como um homem fraco, sem fibra, alguém que nunca poderia ser confiável. E Carlo sentia isso. Ele sabia que nunca teria o respeito de Sonny e que jamais seria visto como um igual. E foi exatamente esse desprezo que tornou tudo ainda pior. Então, veio a humilhação. Sem conseguir um papel de destaque na família Corleone, Carlo foi jogado para administrar pequenos negócios, quase como um favor. Mas isso não era suficiente. Ele queria mais. Ele queria ser um dos grandes, mas os Corleone nunca lhe dariam isso. E foi aí que surgiu uma oportunidade sombria. Quando os inimigos dos Corleone perceberam a insatisfação de Carlo, eles viram nele uma peça perfeita para um plano mortal. Barzini, um dos maiores rivais da família, sabia que, se quisesse derrubar os Corleone, precisaria atacar por dentro, e Carlo era o alvo ideal. Tudo o que ele precisava era de um motivo para aceitar a proposta, e esse motivo já existia, o ódio por Sonny. Mas como Barzini conseguiu convencer Carlo a trair a família mais poderosa de Nova York? Como ele o manipulou para se tornar um traidor? E o mais importante, será que Carlo realmente achava que poderia escapar ileso dessa jogada? A traição de Carlo Rizzi não foi um ato impulsivo, foi um movimento calculado, frio e planejado pelos verdadeiros inimigos da família Corleone. Mas para que o plano funcionasse, Carlo precisava ser convencido de que estava fazendo a coisa certa e que sairia dessa vivo. Foi aí que entrou Emilio Barzini, um homem paciente, perspicaz e mestre na arte da manipulação. Ele não precisava apenas de um informante dentro dos Corleone, ele precisava de uma marionete. E Carlo era perfeito para o papel. A primeira coisa que Barzini fez foi plantar a ideia de que Carlo era um homem desperdiçado na sombra dos Corleone. Ele sabia que Carlo já se sentia excluído, tratado como nada dentro da família. Então, ao invés de pressioná-lo com ameaças ou dinheiro, Barzini usou uma abordagem diferente. O ego de Carlo. Você poderia ter tanto mais, mas ele te mantém preso como um cachorro, sem respeito, sem poder. Você acha isso justo, Carlo? Essas palavras ficaram ecoando na cabeça de Carlo. Pela primeira vez, alguém estava lhe dizendo o que ele queria ouvir. Ele não era um fracassado. Ele era um homem que estava sendo impedido de crescer. Mas Carlo ainda tinha dúvida. Ele sabia que a traição não era algo sem risco. Então, Barzini jogou sua carta final, uma promessa. Os Corleone estão enfraquecidos. Sonny age como um cachorro raivoso, sem controle. Quando ele cair, haverá uma nova ordem. E eu vejo potencial em você. Carlo, com minha ajuda, você pode finalmente ser alguém. Barzini sabia exatamente como alimentar a ambição de Carlo. Ele não estava apenas oferecendo dinheiro, estava oferecendo status. Estava dando a ele a chance de se tornar mais do que apenas um genro inútil. Carlo não percebeu que estava sendo manipulado. Ele acreditou que estava tomando controle do próprio destino. Foi assim que o plano começou a ser traçado. Mas agora vinha a parte difícil: criar uma armadilha para atrair Sonny Corleone para sua própria morte. E Carlo sabia exatamente como fazer isso. Ele começou a tratar Connie cada vez pior. A violência doméstica, que antes acontecia esporadicamente, se tornou constante, quase teatral. Mas havia um propósito nisso. Ele queria que Connie surtasse. Queria que ela ligasse para o irmão, chorando,
pedindo ajuda. Ele sabia que Sonny era impulsivo, sabia que ele tinha um temperamento incontrolável. Se ele empurrasse as emoções de Sonny ao limite, ele viria, e viria sozinho. E então, o dia chegou. Depois de uma briga intensa, Carlo fez exatamente o que Barzini havia planejado. Ele deixou Connie descontrolada, quebrando tudo dentro de casa, sabendo que, em questão de minutos, ela pegaria o telefone e ligaria para Sonny. Ele sabia que Sonny não pensaria duas vezes antes de sair em disparada para vingá-la. O que Sonny não sabia era que sua rota já estava traçada. Os homens de Barzini já estavam esperando, e quando Sonny passou pelo pedágio, o destino dele foi selado. O carro foi bloqueado, e em questão de segundos, ele foi metralhado sem piedade. Era um massacre. E Carlo, naquele momento, acreditava que tinha vencido. Mas Carlo cometeu um erro fatal. Ele esqueceu que a família Corleone nunca perdoa. Carlo Riz acreditava que tinha vencido. Após a brutal execução de Sonny Corleone, ele se manteve quieto, esperando sua recompensa. Mas o que ele não percebeu foi que, no jogo do poder, o silêncio muitas vezes precede a tempestade. E essa tempestade tinha um nome: Michael Corleone. Quando Vito Corleone morreu, o mundo do crime pensou que a era dos Corleone havia terminado. Mas Michael, agora como Dom, não esqueceu quem eram os verdadeiros inimigos da família. Seu rosto tranquilo escondia um monstro calculista, um homem que não perdoava e não esquecia. Diferente de Sonny, que agia com o coração, Michael usava a paciência como arma. E Carlo achava que estava seguro. Ele viu Michael assumir o controle da família e não imaginou que a morte de Sonny ainda seria vingada. Afinal, Michael nunca demonstrou raiva, nunca questionou sua lealdade. Pelo contrário, ele até o fez sentir parte da família novamente. Mas tudo isso fazia parte de um plano. Um plano que Michael começou a executar no momento exato em que assumiu o posto de Dom. A queda final de Carlo começou no dia em que Michael o chamou para uma conversa particular. A atmosfera na sala estava carregada, mas Michael manteve o tom calmo, quase fraternal. Você me desrespeitou, Carlo. Você desrespeitou minha família. O rosto de Carlo empalideceu. Ele tentou negar, tentou jurar fidelidade, mas Michael já sabia de tudo. A traição de Carlo não era mais um segredo. Eu quero que você não se preocupe, Carlo, disse Michael, sua voz suave, mas fria como gelo. Você vai deixar para trás essa vida. Vai para Las Vegas. Eu já arrumei tudo. Mas antes, quero que admita o que fez. Nesse momento, Carlo percebeu que não tinha saída. Ele engoliu em seco e confessou sua traição, tentando justificar que havia sido enganado, que Barzini o manipulou. Michael acenou lentamente, fingindo compreensão. Eu já sabia disso, Carlo. Só queria ouvir de você. E foi aí que Carlo cometeu seu último erro, acreditar que Michael o deixaria viver. Tom Hagen, o consigliere dos Corleone, guiou Carlo até a porta, dizendo que um carro estava esperando para levá-lo ao aeroporto. Carlo, ainda tenso, mas aliviado, entrou no veículo. Assim que fechou a porta, sentiu uma presença ao seu lado. Era Clemenza. Michael manda lembrança. Essas foram as últimas palavras que Carlo ouviu antes do fio ser enrolado em seu pescoço. Ele tentou lutar, tentou gritar, mas foi inútil. Seus olhos se arregalaram em puro terror enquanto seu corpo se debatia inutilmente. A vingança de Michael não foi espetacular ou pública. Foi discreta, silenciosa, fria. Carlo Riz morreu sufocado, sozinho e sem chances de redenção. Assim como ele havia selado o destino de Sonny, Michael selou o dele, mas de um jeito ainda mais cruel. Porque Michael não matou apenas Carlo. Ele eliminou qualquer esperança que ele tivesse de escapar. Quando Michael voltou para dentro da casa, Connie, devastada pela morte do marido, o confrontou violentamente, chamando-o de assassino. Mas Michael permaneceu impassível. Ele não precisava justificar nada. Ele agora era o Dom. E enquanto a porta de seu escritório se fechava lentamente, isolando do mundo, Michael Corleone provou que era um líder diferente de seu pai. Ele não apenas eliminava seus inimigos, ele os fazia acreditar que tinham vencido antes de esmagá-lo.